Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo aqui, Introdução à Doutrina Espírita. Bom, primeiramente gostaria de dar um feliz ano novo para todos vocês, né? Feliz ano de 2026 e desejo muito sucesso para vocês, prosperidades, evolução espiritual nesse novo ano que vai vir. Então, sem enrolação, vamos lá então. O tema que nós iremos tratar hoje é justamente o fluido cósmico universal, ou a abreviação, né, FCU, e sobre a criação do espírito e matéria, ok? Então vamos lá. Espírito e matéria, a gente vai adentrar. Deus, de quem se originou o universo, criou o espírito e o fluido cósmico universal, do qual se deriva a matéria. Então, Deus, ele criou, né, esses dois, que seria o espírito e a matéria, que seria a trindade universal, né? Eu comentei isso na nossa aula anterior, mas eu vou falar novamente aqui. No catolicismo, por exemplo, existe a trindade, que seria Deus, o Espírito Santo e Jesus. E os três seriam a mesma coisa, basicamente. E já no espiritismo, não, a gente não vê uma divisão em três de Deus, não. A gente vê Deus, que é o criador de tudo, de todos, e que sempre existiu e nunca deixou de existir. E aí Deus criou o princípio material e o espírito, que é o princípio espiritual. Então, o princípio material se deriva e se torna tudo que é material, e o princípio espiritual se torna o espírito. Então, essa é a trindade universal, né, que existe. E o fluido cósmico, ele, digamos assim, é o que constitui tudo que é material. Tudo que é matéria é esse fluido cósmico, digamos assim, condensado. Ele é o princípio de tudo que é matéria. Ele está até antes das partículas atômicas, né? Então, tanto os átomos, os elétrons, tanto até partículas subatômicas, como os quarks. E ele é algo assim que é o princípio que tudo se deriva através dele. Todo tipo de matéria que vai existir no nosso universo vai se derivar através desse fluido cósmico que vai se tornar tudo. Então vamos lá. O fluido cósmico universal, Deus quem se originou no universo e criou o espírito e o fluido cósmico, certo? Então aqui, ó, para a imagem vai ficar mais clara. Então Deus, e aí Deus criou o princípio espiritual e ele criou o princípio material, que seria o fluido cósmico universal. Esse princípio espiritual, ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né? Todos os princípios espirituais começam simples e ignorantes, que nós somos, não? Fomos um princípio espiritual simples e ignorante, e ele vai se desenvolvendo até finalmente se tornar um espírito mesmo. A mesma coisa do fluido cósmico universal é diferente. O princípio espiritual, ou a parte do espírito, é a parte inteligente. Então, que tem consciência, que evolui, que muda, que se transforma, mas tem a sua individualidade. Já o princípio material, não. É o que tudo que é matéria do nosso universo se constitui, seja do espectro eletromagnético inteiro, então todo tipo de partícula e de ondas, né? Então, ondas de luz, das mais variadas possíveis. E aqui coloca, né? O princípio material, o fluido cósmico universal, ele se deriva para tudo que é a matéria que existe. Então, esse fluido que, digamos assim, permeia tudo que existe no universo, ele também é o princípio, então ele foi se formando, ele é o princípio da formação das coisas materiais. E aqui coloca, né? Há dois elementos gerais no universo, que é o elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material, que seria o fluido cósmico universal ou a matéria, né? Porque o fluido cósmico, tudo que é material derivou do fluido cósmico. O espírito é o ser inteligente da criação, sede da consciência, da razão e da inteligência. Então, foi aquilo que eu comentei. O espírito, ele ou também começa como princípio espiritual e depois se torna espírito, né? Ele é o ser inteligente da criação. Ele tem consciência, ele tem razão, ele tem inteligência. Ele vai evoluindo e se desenvolvendo de encarnação em encarnação. Já o fluido cósmico universal é a matéria elementar. Então, tipo, é a primeira matéria que existiu, primitiva, cujas transformações e modificações constituem as inumeráveis variedades de corpo da natureza.
Então, o fluido cósmico universal ele vai derivar tudo que é matéria que existe do nosso universo. Como eu citei aqui, tudo da natureza, todas as galáxias, todas as partículas, seja os bósons, seja os leptons, seja os quarks, independente do que seja. Toda a matéria bariônica e até não bariônica, até muito mais além, ela é constituída justamente do fluido cósmico universal. Certo? E aí a gente continua, né? Agora vamos focar mais no fluido cósmico. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos. Este fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, isso está em Allan Kardec, né? No livro A Gênese. E, continuando, é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem as inumeráveis variedades de corpos da natureza. Também está na Gênese. Então, basicamente, esse fluido cósmico, ele seria como se estivesse envolvido em tudo. Todos nós estivéssemos envolvidos nesse fluido etéreo, né? Tudo que existe no universo, ele preenche tudo que existe e está passando por todos os corpos das pessoas. Né? Uma boa analogia que a gente pode colocar aqui é que essa matéria ela é geradora de tudo que existe, material, né? Então, os mundos, os seres, como eu vou colocar, a matéria elementar primitiva, da qual ela vai tendo modificações que vão se transformando nas inumeráveis variedades de corpos da natureza, né? Então, assim, por exemplo, como um átomo que se conecta com outro tipo de átomo e forma, por exemplo, o hidrogênio com oxigênio vai formar, por exemplo, água, né? O H2O, né? Então, dois hidrogênios e um oxigênio, esses dois átomos se unem, pum, forma H2O. A mesma coisa aconteceria com a matéria elementar primitiva. Então, ela lá no princípio, ela vai se derivando para todo tipo de matéria que existe, né? Até a matéria escura, que a gente ainda não entende muito bem, pelo menos no tempo atual que esse vídeo está sendo gravado, né? A ciência não tem uma explicação para isso, mas ela também constitui justamente do fluido cósmico, que é uma derivação do fluido cósmico. Certo? Vamos lá, então. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá. Fluido cósmico universal, então. Há, então, dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito. Né? Então, Kardec questiona os espíritos. E eles dizem, sim, e acima de tudo, Deus, o criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal, no livro dos espíritos, né? Fala isso. Então, como a gente comentou lá no começo, tudo que existe se deriva desses três, né? Deus que criou o espírito e que criou a matéria. Ok? E vamos explicar mais. O fluido cósmico ou fluido universal pode ter esses dois nomes também. Ele é o veículo do pensamento, né? Então, assim como a luz que se propaga no ar e no semivácuo, o pensamento se propaga no meio em que lhe é peculiar, né? O fluido cósmico, obedecendo aos mesmos princípios que regem as associações atômicas na esfera física, conhecida pelo homem, mostrando a divindade, unidade de plano do universo, né? Então, André Luiz fala isso no Mecanismo da Mediunidade. Então, basicamente, o fluido cósmico ele é como se fosse um meio onde se propaga os pensamentos, onde se propaga, onde os espíritos também conseguem utilizar eles para poder moldar eles, de certa forma. Né? As formas pensamentos elas emanam através desse fluido cósmico também. Então, você tem o seu pensamento, ele é projetado aqui, a sua vibração, ela é gerada, né, através desse fluido também. Então, é uma forma a qual se propaga esses tipos de pensamentos do nosso campo magnético, tudo. E aqui eu estou falando no sentido espiritual, tá? Não estou falando no sentido físico. Mas ele também permeia tudo que existe no nosso universo. Agora já a parte física, né? As criaturas humanas são emissoras de ondas mentoeletromagnéticas. Então, é um termo aqui para se dizer, né, que seria, André Luiz colocaria. Então, ela é como se fosse o veículo do nosso pensamento, né? É um meio onde ele se manifesta também. Matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade de corpos da natureza, né? Estados.
Então, qual é o estado, né, do fluido cósmico, né? Imponderabilidade ou eterização, materialização ou ponderalidade, transformação do fluido em matéria tangível, né? Então, para nós, a gente ainda não tem um equipamento que consiga chegar a esse estado de matéria imponderável, que está muito mais além do que qualquer parte do espectro eletromagnético, seja os raios gama, seja as ondas de rádio, desde o infravermelho até o ultravioleta, radiação das mais variadas possíveis, e assim, não importa qual seja. Isso está muito além de qualquer tipo de frequência de onda. É o princípio que vai derivar todas as frequências, todo o espectro eletromagnético vai surgir através disso. Até provavelmente as energias nuclear forte, fraca, o eletromagnetismo e a gravidade é um ponto, né? Talvez tudo isso também tenha se derivado através do fluido cósmico universal, que derivou todas essas forças que atuam no nosso universo, né? Se manifestam. Vamos lá. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Então a gente pode dizer que esse fluido cósmico, os espíritos conseguem se manifestar nesse fluido e conseguem moldar ele para criar coisas, por exemplo, as cidades espirituais. É uma manifestação desse fluido cósmico que os espíritos têm capacidade de manipular quando estão fora do corpo e conseguem, por exemplo, construir cidades baseadas no próprio pensamento. Eu faço esse gesto com as mãos só para exemplificar essa parte de manipulação, mas os espíritos conseguem fazer isso com a mente. Lembra que o fluido cósmico é um meio onde o pensamento consegue se propagar do espírito. Então, por exemplo, o espírito ele só mentaliza aquilo e começa a ser criado, começa a ser moldado, né? Esse fluido é quase como se fosse uma argila. Você consegue moldar ele da forma do que você quiser. É desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza desse fluido, né? Que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que não sejam esses fluidos, não deixa por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então, existem diversos tipos de fluidos, né? O fluido cósmico ele vai se derivando e cada vez mais, digamos assim, grosseiro, né? Ele vai se tornando, derivando para as coisas materiais. E nós ainda, os espíritos ainda também que desencarnam aqui no nosso planeta, né? Eles, digamos assim, estão no meio desse fluido, mas um fluido mais denso, porque a capacidade deles é de estar num ambiente assim mais denso. Já em planos mais superiores, a gente pode colocar assim, em mundos mais evoluídos, em planos onde os fluidos ainda são muito mais etéreos, que seriam basicamente invisíveis para um espírito que está desencarnado fora do corpo, né? Mas que ainda vive num mundo mais grosseiro, que não é tão evoluído. Lembra que eu tinha comentado do perispírito? Que o perispírito ele é uma mistura, ele é uma conexão, né, entre o espírito e a matéria, porque o espírito ele não consegue se conectar, ele não tem ligação com a matéria. Então, se tudo que existe no nosso universo material deixar de existir, o lado espiritual vai continuar existindo, porque ele não precisa disso. Mas para o espírito poder evoluir, ele precisa utilizar a matéria como meio de desenvolvimento. Então, para que o espírito possa habitar a matéria, ele precisa ter um meio para poder entrar nela, né? E esse meio seria justamente o fluido cósmico universal, que seria o perispírito, né? Que o perispírito ele seria metade metade. Ele também é feito do fluido cósmico, assim como tudo que é material, e ele seria parcialmente matéria e parcialmente espírito, né? Digamos assim, ele tem a propriedade dos dois para que o espírito consiga se utilizar dele para se manifestar no plano material. É como se fosse uma roupa que o espírito se reveste para poder acessar um plano mais denso, né? A matéria, para poder se revestir de algo mais denso. Ele continua, né? André Luiz nos diz assim, ó, nos conta logo no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, e diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Decorem isso. Esse elemento primordial vibra
e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Interessante saber isso, né? Então, o fluido cósmico também é uma forma, digamos assim, é, Deus ele emana esse fluido em todos os seres. Lembrando, Deus não é o fluido cósmico, não é o panteísmo, né, que a gente está colocando aqui. Deus não é o fluido, não é os mundos, o universo não é Deus. Deus é um ser que criou o universo, assim como também criou o fluido cósmico, assim também como criou os seres espirituais, tá? E aí continua aqui. Então aqui diz, né? Os mundos, os sóis dos seres são como peixes no oceano, né? Então esse fluido é como se ele permeasse tudo que existe no universo e todos nós estivéssemos ali dentro, mergulhado nele, mas nós não conseguimos perceber. A mesma coisa, por exemplo, que acontece com os peixes quando eles estão lá debaixo da água, toda a vida subaquática, né? Eles estão naquele meio ali aquático, mas para eles aquilo é normal. Para eles existem naquele meio, eles se propagam naquele meio, né? Para eles isso é algo normal. A mesma coisa nós. Nós estamos, né, nesse meio, né, desse fluido cósmico que envolve tudo, mas para a gente é como se fosse algo normal. Um peixe, por exemplo, ele não saberia, por exemplo, falar que ele está em alguma coisa, mergulhado em algo em si. A mesma coisa a gente tá, esse fluido ele envolve tudo que existe no universo, sejam super aglomerados de galáxias, sejam as galáxias, sistemas solares, os planetas, as estrelas, os seres, tudo está envolvido, está dentro disso. Ele é como se fosse a água, digamos assim, igual essa foto, né? Os seres são como os peixes, os planetas também, os corais, tudo isso seriam como os seres, as galáxias, as pessoas seriam como os peixes, os corais, que estão ali dentro desse oceano, que seria o fluido cósmico que está em tudo. Certo? E continua, né? Os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos, que é justamente esse. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. E continua, né? Mas não estamos, então, né? Algumas pessoas podem se perguntar, né? Mas não estamos, tudo está mergulhado dentro do fluido divino? Tudo e todos, né, mergulhados dentro desse fluido divino, então a gente, digamos assim, estamos dentro de um oceano cósmico, e aí continua, né? Falam assim os espíritos. Sim, as partes de todos são a mesma natureza. Logo, tudo está submetido à sua ação inteligente, de modo que estamos permanentemente em presença da divindade, não lhe escapando um só pensamento. Estamos nele assim como ele está em nós. Então, uma forma que eu disse, lembra que os pensamentos se manifestam através desse fluido, né, dos seres inteligentes. E algumas pessoas podem até dizer assim, obviamente isso vai muito mais além, tá? Vai dizer, como é que Deus sabe tudo o que acontece com todos os seres? Deus ele é onisciente. E ele também se utiliza, ele não precisaria disso, mas ele também se utiliza desse fluido como um meio de saber tudo o que está acontecendo em todo o universo, porque é como se ele conseguisse ler a água. E todos nós estamos dentro da água e consegue ler tudo que está dentro da água. Então ele consegue saber tudo de todos que estão dentro desse mar, desse oceano, da galáxia, tudo. Porque ele saberia o que cada ser sente, ele sabe o que cada pensamento que você tem que está conectado com ele. Mas, obviamente, isso vai muito mais além, porque Deus ele cria isso como uma forma da lei, né? Então os espíritos também muito superiores se utilizam desse fluido para poder, por exemplo, saber o que você está pensando, saber as coisas que estão acontecendo. Espíritos muito superiores têm acesso a essa leitura desse oceano cósmico, né? Desse fluido. Mas Deus ele não precisaria disso para ele poder se manifestar nesse universo. Na verdade, ele nem precisa de fluido para ele poder, digamos assim, ver e sentir tudo que está acontecendo. Não. Ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente. Então, por ser onisciente, ele já tem ciência de tudo, de todos, e consegue saber como tudo e todos reagem em todas as coisas. Ele está conectado em tudo e em todas as coisas. Certo? Vamos lá. Aqui é uma foto que o James Webb tirou, né, o telescópio James Webb, que essa, se eu não me engano, é a nebulosa do gato, se eu não me engano, mas é muito bonita.
Para quem não sabe, James Webb, tá, é o telescópio espacial que a NASA lançou esses anos, foi bem recente, e basicamente ele tira fotos, assim como o Hubble, né? Só que o Hubble, o telescópio espacial Hubble, tira fotos no comprimento de luz mais visível. Então, pega um pouco do infravermelho e um pouco do ultravioleta, mas o James Webb não, ele é focado para tirar fotos em comprimentos de onda mais longos. Então, galáxias que estão muito distantes, elas tendem a ir para o vermelho. O que é ir para o vermelho? Cada vez que a onda ela vai ficando mais longa, né, a onda eletromagnética aqui, ó, ela vai ficando mais longa, mais ela vai indo, tendendo da luz visível para o infravermelho. Então, mais longa vai indo para o infravermelho. E é isso que acontece. O James Webb ele foi feito com o foco de tirar fotografias mais do infravermelho para frente, né? Então, de galáxias que estão muito distantes do nosso sistema solar aqui. Então, galáxias, tipo, nosso sistema solar, né? Da nossa Via Láctea, né? Nossa galáxia. E aí tirar fotos assim de galáxias milhares de vezes, milhões de anos luz da Terra. Mas voltando aqui, isso a gente vai falar na nossa próxima aula, que é sobre a criação dos mundos. Então, vamos lá. Fluido cósmico universal. Aristóteles, em 384 a.C., já defendia que o mundo era composto por 5 elementos básicos da estruturação da natureza, digamos assim, né? Terra, água, fogo e ar, sendo o quinto elemento hipotético o éter. Esse quinto elemento também é conhecido como quinta essência, ou quinta essência seria o elemento presente no cosmos, o elemento oculto que estaria permeando todos os seres, né? Era explicado como um elemento não palpável, possivelmente em um estado energético alterado de uma vibração não compatível com a vibração da energia condensada da matéria, né? Para ficar mais fácil de se entender, então, Aristóteles ele defendia que tudo na natureza era formado por esses 5 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E esse quinto elemento hipotético seria o éter, que ele coloca, né? Que seria essa energia bem sutil, que estaria numa vibração, assim, ó, uma onda, uma vibração é, tão uma vibração tão além da nossa, tão sutil, que a matéria, basicamente, todos os seres materiais não conseguiriam ver essa matéria, né? A gente não conseguiria tocar nela, presenciar ela, ou até calcular ela, de tão sutil que ela é. E aí todo o universo, todo o cosmos está envolvido por essa matéria. Então ele já falava desse fluido do éter, né, que seria essa matéria que envolve todos os seres, naquela época, né? Obviamente que tem uma perspectiva um pouco diferente, né? Hoje em dia a gente sabe que os elementos básicos do universo não é água, terra, fogo e ar. Muita gente não sabe, tá? Mas os 4 elementos que existem no universo é força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e a gravidade. Esses são os 4 elementos, digamos assim, gerais do universo. E o éter seria exatamente isso, né? É um meio em que tudo estaria envolvido. Ok? Vamos lá. Esse conceito foi intensamente explorado pela alquimia, mas com o desenvolvimento da química, logo ficou provado que o ar e a água são igualmente passíveis de decomposição, como também são o fogo e a terra, e que esses 4 elementos, longe de serem elementos principais e originários de todas as coisas. Então, foi aquilo que eu falei, né? Então, não tem como a gente falar que esses 4 elementos são os elementos gerais que existem em todo o universo. Não. Posteriormente, mais estudos científicos foi descoberto, né? E aqueles 4 que eu citei. E aí continua, né? As demais formas de matéria que conhecemos do universo nada mais são que eles próprios, que formas variadas dessa mesma matéria. Aqui é a Gênese, né? A Gênese fala nesse sentido do fluido que foi se derivando e foi formando diversos tipos de elementos, né? Forças na natureza. E tudo que é material, por mais sutil que seja, seria derivado dele. Ok? Vamos lá. Muito mais tarde, em nome da teoria do éter, foi dado a um conjunto de ideias produzidas, principalmente na segunda metade do século XIX, o objetivo de dar um corpo coeso às teorias físicas existentes até então. Apesar dos modernos ponderamentos, né, sobre essa força,
desde o pensamento de Isaac Newton, foi mais tarde através de Lorentz e Poincare, que ficaram conhecidos como os autores dessa teoria, né, que seria o éter universal, que está permeado em tudo, né, que eles queriam uma forma de explicar como é que a luz se propaga no vácuo, né, eles falaram, né, esses cientistas aqui falaram que seria esse meio, né, esse meio onde a luz se propaga no vácuo seria o éter. Mas, posteriormente, com a teoria da relatividade de Einstein, a gente descobriu que a luz consegue se propagar pelo vácuo, ela não precisa de um meio em si para se propagar. E aí a teoria do éter caiu, digamos assim, foi não digamos refutada, mas invalidada, né? Basicamente a mesma coisa. E o que acontece? Só que o conceito que eles colocaram, Aristóteles coloca um conceito mais de uma matéria muito mais sutil e imponderável. Eles colocam esse conceito também, mas eles tentaram explicar a propagação da luz. Que a luz precisava do éter para se propagar, mas não é isso. Esse éter já está em tudo. Digamos assim, esse fluido cósmico universal ele está, permeia todas as coisas que existem no universo. E que, por mais que a luz ela está passando por lá também, assim como tudo que está no universo está nesse fluido. Mas a luz não precisa, digamos assim, dele para poder passar no vácuo, mas tudo está envolvido por ele. Ou talvez até a luz use ele, só que a gente não tenha, como eu falei, equipamentos para conseguir detectar essa frequência. E talvez até saia muito do nosso espectro eletromagnético. Algo assim tão sutil, mas tão sutil, que nossos equipamentos não têm capacidade de detectar. Então a gente não pode simplesmente chegar aqui e refutar. Fica como uma ideia mais, digamos assim, encoberta. E aí outra coisa também, né? Não podemos confundir esse éter dos astrônomos com a substância denominada éter, que é utilizada como anestésico no século XIX, tá? Essa última resulta de reação entre álcool etílico e ácido sulfúrico, produzindo o que conhecemos como éter comum comprado nas farmácias. Então, não confundir esse conceito do éter, né, da química, que era o medicamento que as pessoas utilizavam, com o éter que os astrônomos explicavam, né? Tentavam explicar o meio onde a luz se propagava. Não só isso, mas também, como Aristóteles, né, acreditava que isso já estava envolvido em todo o universo. Né? Então, basicamente, é só para a gente entender princípios da onde o próprio essa ideia do fluido cósmico já existiam no passado. Já existiam pessoas que já idealizavam isso, né? E os espíritos vieram e falaram para a gente que esse fluido cósmico universal, que é algo, explicaram mais, né? Que é algo muito sutil e que desse fluido se derivou tudo que existe no universo. Tudo material que existe no universo. E todo o universo também está permeado por esse fluido universal. Mas nós não somos capazes de senti-lo, porque seria um meio onde todos já estão mergulhados. E é tão sutil que nossos equipamentos materiais que se derivaram daquilo ainda não conseguem ir além, por exemplo, achar ainda algo mais subatômico, mais ainda que os quarks, que os leptons, ainda muito mais, que formou os quarks, os leptons e partículas ainda subatômicas que foram derivadas desse fluido. Então a gente não tem equipamento para conseguir acessar isso ainda. Isso é algo que está, digamos assim, é muito mais sutil e que tudo se derivou dele. Então a gente não consegue sentir isso. A gente não tem tecnologia para verificar isso. O corpo físico e o perispírito, como subprodutos do fluido cósmico universal, possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes. Os fluidos espirituais constituem a atmosfera dos seres espirituais. Então, assim como o fluido cósmico universal, ele foi se derivando não só para tudo que é material, mas para outros tipos de fluido mais sutis também. Então, por exemplo, o fluido vital é uma derivação também do fluido cósmico, só que voltado mais para a vida, né? Por exemplo, o espírito, você fala, o espírito é um ser consciente, certo? Ele usa o perispírito, que também é, digamos assim, meio, ele tem propriedades materiais, mas também um pouco de propriedades espirituais para que o espírito possa se manifestar nele, para que, né, o espírito entre no perispírito para poder entrar no corpo físico, né? O espírito precisa de um meio para poder se manifestar na matéria.
E o perispírito seria isso, né? Uma roupa, para que ele possa se vestir para poder acessar o mundo material, né? Que é o corpo físico dele, que é um subproduto do fluido cósmico, né? Sendo o fluido vital também. Então, todos os seres têm esse fluido vital, essa energia. Hoje em dia, na época, né, usava-se muito o termo fluido para energias, mas na verdade, ou por exemplo, fluido eletromagnético, usava-se o termo fluido, mas hoje em dia a gente já usa outro termo, tipo energia. Então, só para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, esse fluido vital, que todos os seres têm, que foi uma derivação também do fluido cósmico, esse fluido vital, ele habita todos esses corpos materiais. Então, por exemplo, por um corpo material, digamos assim, o nosso aqui corpo físico, para o espírito, perispírito, a partir do ponto que eles entram no corpo material, habitam lá, esse corpo, naturalmente, ele vai ter um fluido vital nele. Esse fluido vital, digamos assim, é o chi, é o chakra, é aquela energia espiritual que o corpo possui. Só que é algo do corpo mesmo. E com o decorrer do tempo, esse fluido vai acabando. Até quando chega algo bem sutil, esse fluido acaba, e aí, né, a pessoa realmente desencarna, e aí o espírito sai do corpo e segue em uma outra encarnação, né? Segue no plano espiritual. Lá ele aprende com outros espíritos, tudo, e depois volta num novo corpo que também vai ter fluido vital. Então, fluido vital é de todos os seres vivos possuem. Todos os seres vivos possuem fluido vital. E esse fluido está em todos os seres inteligentes, né, que permeiam aqui no mundo material, ok? Porque tudo que é inteligente no mundo material, o espírito foi lá e habitou ele. E aí, por um espírito, digamos assim, o fluido vital é como se fosse uma energia que consegue ainda prender fazer o espírito conseguir ficar preso ali dentro do corpo, né? Continuar a conseguir se manifestar. É como se fosse o corpo físico é como se fosse um carro, o motorista é como se fosse o espírito e a gasolina seria o fluido vital. Então, através da gasolina, você consegue fazer com que o carro funcione, mas você precisa de alguém dirigindo para que o carro funcione também. Então, a partir do ponto que a gasolina acaba, o carro se torna inútil. Digamos assim. Você não consegue. Até esse fluido, digamos assim, ele sai do nosso corpo e a gente consegue preencher ele novamente. Mas existe uma quantidade específica dele que, digamos assim, existe uma preparação encarnatória para o espírito quando ele está no plano espiritual. Certo? Então, você desencarnou, você está lá no plano espiritual, tem os espíritos lá, você passou bastante tempo lá, e aí os espíritos falam, você vai precisar se reencarnar agora. Aí você fala, tudo bem. Aí tem toda uma programação, você fala, você vai precisar passar por isso, por isso, por isso, e você vai ter fluido vital para viver 80 anos na Terra. Tudo bem? Falou, tudo bem. Aí o espírito vai lá, se encarna, né? A pessoa se encarna no corpo físico, né? Que seria uma roupa, ela passa esses 80 anos com esse fluido e lá no finalzinho da vida dela, aquele fluido já está quase acabando. Aí depois ele acaba, e aí você consegue se desconectar do corpo físico. Mas assim, esse fluido ele vai se renovando, ele é algo permanente na pessoa, tá? Diferente, por exemplo, vai da gasolina, que acontece até um certo momento, ela acaba, e realmente isso acontece, né? Até os 80 anos ela acaba, digamos assim, quando eu tô dando um passe, então eu tô dando o meu fluido vital para a pessoa, você flui sua energia para a pessoa, mas isso não vai, digamos assim, diminuir o seu tempo de vida de 80 anos. Isso não vai influenciar nisso. Essa energia ela consegue ser renovada, digamos assim. Mas o principal do fluido vital, que é aquele que te faz, por exemplo, viver os 80 anos, e esse só acaba com a vida, com o tempo que você passa encarnado. Então, mais que você dê paz, flua sua energia para as pessoas, tudo, reiki, né? Cura prânica, seja o que for, isso não. Até o Tai Chi Chuan, que você faz os movimentos justamente para reequilibrar o Qi do seu corpo, né? Fazer com que o Qi flua, que é uma energia do nosso corpo,
isso ele é renovado toda hora, porque como eu falei, nós estamos imersos nesse fluido cósmico. E nós a todo momento estamos, por exemplo, quando damos um passe, nós estamos dando a nossa energia, mas ao mesmo tempo absorvendo uma energia e passando para o próximo, né? Ou os espíritos estão aqui ao nosso lado, né? Eles nos ajudam, fluem essa energia na gente e amplifica a nossa energia com a energia deles também. Mas esse fluido vital é mais para a questão da vida, ok? É mais para a questão, como eu falei, como se fosse uma gasolina específica para que você possa viver uma quantidade de tempo possível. Por exemplo, um suicida, quando ele morre, ele teria que viver 60 anos, vai. Só que ele morre com 30, enquanto ele se matou. Então, por ele ter ainda muito fluido vital no corpo dele, às vezes é até mais difícil para o espírito sair do corpo. Não só a questão da perturbação de tudo que vai acontecer, né? Mas também se torna mais difícil ainda para ele conseguir, sabe, desconectar o cordão de prata dele com o corpo físico, né? E o cordão de prata é o que liga o nosso espírito ao nosso corpo. Uma vez rompido, a pessoa desencarna, né? E não tem como romper, não tem como o espírito chegar, está fora do corpo e vai tentar cortar. Não, não existe isso. Esse cordão de prata só se rompe quando a pessoa aqui no plano físico morre. Mas espero ter explicado um pouco melhor. Mas qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, tá, gente? É que é um tema um pouco complicado mesmo de se explicar. O que dá qualidade aos fluidos, especialmente aos fluidos espirituais, né? Agora a gente já passa para outro ponto, né? Então, uma também das derivações do fluido cósmico são os fluidos espirituais. São aqueles que os espíritos conseguem manipular, controlar e moldar. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, ciúmes e orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade e tudo, né? E todos esses sentimentos, você se manifesta eles nesses fluidos espirituais, né? Sobre o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, dulcificantes, tornam-se força de transmissão e de propulsão. Então, por exemplo, esses fluidos espirituais, que são uma derivação também do fluido universal, fluido cósmico, os espíritos conseguem utilizar eles, que seria também quando você dá um passe, uma energia, e se você flui essa energia para você, o seu espírito, para curar ali a pessoa. E, por exemplo, um ambiente em que tem várias pessoas, um ambiente com pessoas muito ruins, o que acontece? A energia daquelas pessoas, ela vai preenchendo o ambiente. Lembra que eu falei que todos nós estamos envolvidos por esse fluido, mergulhados nele? Os fluidos espirituais são uma variação desse fluido, uma derivação. E também estamos permeados por ela. E todos nós geramos isso. Através dos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente muda o campo vibratório que está ao nosso redor. E aí, através desse campo vibratório, a gente vai atrair espíritos na mesma frequência que a gente. Então, se você está numa vibração de egoísmo, de ódio e violência, você vai atrair esse tipo de espírito do seu lado. E uma vibração de caridade, amor, doçura, vai atrair também esse tipo de espírito mais superior para o seu lado. E tudo que nós pensamos, nós vamos projetando, que são as formas de pensamento, né? Vamos projetando ao nosso redor. Seriam esses fluidos espirituais que vão tocando no ambiente, assim, literalmente como se fosse uma tinta, preenchendo mesmo o ambiente. E quando você pensa muita coisa ruim, você vai preenchendo, digamos assim, uma tinta muito densa na parede. E por isso que lugares assim mais pesados, né? Então, prostíbulos, seja locais com bandidos, assassinatos, lugares assim com gangues, com crime, lugares muito pessoas ruins ou pessoas que estão presas em algum mar de vícios, não necessariamente são ruins, mas que estão presas àquele sentimento do vício, algo pesado, né, drogas também. Quando você vai para um lugar desse, você sente uma sensação ruim. Você sente um peso, uma sensação ruim. Ou quando uma pessoa passa por você e você sente, tipo, um peso, um cansaço, uma coisa ruim naquela pessoa mesmo. Até arrepia, assim. Porque justamente a pessoa, dependendo do ponto de vista moral, né, ela vai estar vibrando uma frequência. Quando a gente diz vibrando uma frequência, ela vai estar emitindo os pensamentos, né? E esses pensamentos são ou mais iluminados, né? Mais etéreos, ou são muito densos, né? Muito pesados,
mas assim, digamos assim, fica escuro o campo vibratório dela e quando pensa coisas positivas fica mais claro. E aí você atrai coisas que estão nessa mesma frequência de pensamento, né? Espíritos que estão nessa mesma frequência de pensamento. E aí, quando duas pessoas que estão numa frequência muito diferente se aproximam um do outro, é como se você se essa troca de energias, assim, tipo, uma batendo na outra e você sente aquele peso. E os fluidos espirituais seriam basicamente esses fluidos, né? No plano espiritual, os espíritos se movem no meio desses fluidos e conseguem mudar eles também. Sendo o pensamento força sutil e inexorável do espírito, podemos categorizar assim a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplastização inimagináveis. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Então aqui basicamente a gente pode dizer que todos os nossos pensamentos, eles se manifestam, eles geram essas formas. Literalmente, eles é como se fosse uma massa de modelar. Ele coloca aqui até o termo, né? Autoplastização, você vai criando uma massa de modelação, digamos assim, ó. Na sua mente você vai expelindo isso ao seu redor. E você literalmente, o que você pensa vai estar projetado nessa massa. E os espíritos conseguem ver isso. Então, geralmente, uma pessoa está com pensamentos muito ruins, ela vai projetando isso ao redor dela. E outras pessoas que passam sentem isso. Sentem algo mais frio, uma energia mais pesada, uma sensação ruim. E é basicamente isso, gente. Deu para explicar aqui sobre a questão dos fluidos. E aí, semana que vem, a gente continua com o nosso estudo, né? Aí a gente já vai entrar para a criação dos mundos e também dos seres vivos. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos e espero vocês na próxima semana. Lembrando aqui, como eu expliquei para vocês, do fluido cósmico universal. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam no comentário. Mas basicamente essa é um ponto geral para a gente entender, né? Como aqui é uma introdução, a gente pode entender melhor sobre o que é o fluido cósmico universal, sobre o que é espírito e matéria e como surgiram, né? E aí, na próxima aula, a gente aprofunda mais outros pontos. Então, muito obrigado a todos e seguimos até semana que vem. Feliz ano novo a todos vocês, tudo de bom e de melhor sempre. E até mais.